Não começou com você, mas pode terminar com você, em você, na sua geração. Violência doméstica, precisamos falar sobre isso. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar 2 links para você. Um da parte 1 desse vídeo e o outro link que eu fiz tem uns 2 anos atrás, falando sobre o exemplo do autor da música Woman in Chains, da banda Tears for Fears. Bem-vindo a esse vídeo. Como o assunto é muito importante, eu peço que você deixe seu like agora já, antes que você esqueça. Não deixe para deixar o like no final do vídeo. Deixe o like agora, inscreva-se agora, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível e deixe seu comentário. Assim você estará ajudando a mim e a várias pessoas que precisam ouvir. Essa semana fomos todos surpreendidos com a notícia de um homem agredindo a sua namorada com 60 socos no seu rosto em um elevador. Vamos falar sobre esse assunto tão triste, tão desconfortável e tão real e tão presente ainda na vida de muitas mulheres. Sabe, gente, a violência, ela não começa tiro, não. A violência começa às vezes, como uma cliente minha me contou, que no começo o marido dela fazia só assim no cabelo dela. Quando ela estava de rabo de cavalo, ele puxava assim. Ah, e fazia uma brincadeira, sabe? Fazia assim. Até que veio o primeiro tapa. A violência, ela começa com uma humilhação disfarçada de brincadeira, com piadas de mau gosto. Essa mulher, ela vai tolerando comportamentos de agressão, comportamentos de violência verbal. Ela vai tolerando, desculpando e justificando. No caso dessa moça que levou 60 socos no rosto, ela ainda disse: "Ah, ele me ama, ele só não sabe lidar com a raiva." Ela contou que ela já tinha dito para ele que pensava em morrer, e o que é que ele respondia? "Você devia fazer isso mesmo, porque você não vale nada." Gente, uma mulher que está dizendo ao seu parceiro agressivo, violento, que pensa em morrer, quando ela diz isso, ela está pedindo socorro a ele. Ela está pedindo socorro a ele, mas ela não está vendo ele. Ela, na verdade, lá no fundo, ela está pedindo socorro e atenção ao pai e à mãe que faltaram para essa mulher, quando essa mulher era um bebê ou uma criança. Existe uma transferência inconsciente da imagem dos pais para o companheiro. Ninguém entra num relacionamento abusivo, e seja qual for o sofrimento, ninguém entra e permanece em um relacionamento abusivo. Ninguém permanece numa situação de sofrimento, de humilhação recorrente do nada, porque se apaixonou. Não. As coisas não são rasas assim. Ninguém sofre porque decidiu: hoje eu vou sofrer, hoje eu vou encontrar uma pessoa que me machuque. Não, não é assim. Por isso que você não pode criticar, você mulher, principalmente nós mulheres. Fica o alerta e o convite para você que é mulher. Existe uma postura de competição entre nós mulheres, em vez de postura de cooperação. E essa competição entre nós mulheres favorece muito o comportamento de homens tóxicos e abusivos e desrespeitosos. Então, você que vê uma amiga sua, uma vizinha, uma parente voltando para um relacionamento abusivo, pare de criticar, sabe? Pare de dizer assim: "Tá vendo? Ela já tá indo lá de novo. Ela é igual a ele." Pare com isso. Ela está presa em cordões inconscientes profundos que ela recebeu da família dela. É muito provável que essa mulher que apanha, ela está honrando a mãe dela, a avó, uma tia, bisavó que também apanhavam e não tinham como se defender. Aqui eu preciso trazer uma explicação para você. Quando a gente diz que está honrando um comportamento do pai, da mãe, do avô, do bisavô, a gente está falando de um clã familiar. Um clã familiar tem os mesmos valores e mesmos comportamentos e as mesmas crenças. Então, uma pessoa que é atraída por um sofrimento, ela está honrando o seu clã, repetindo, imitando
esse sofrimento, esse comportamento de sofrimento, entende? E esse padrão é profundo dentro do inconsciente dessa mulher. Essa mulher que apanha, ela aprendeu quando criança que amor era levar tapa. Ela aprendeu que amor era ser desprezada, era ser abandonada. Ela aprendeu na infância que amor era sinônimo de desrespeito, de violência, de xingamento, de brincadeiras humilhantes. Ela aprendeu que o amor era assim. Inconscientemente, essa mulher que apanhou no elevador e todas as outras mulheres vítimas de feminicídio, elas inconscientemente, gente, elas buscaram esse relacionamento. Porque lá no fundo era isso que elas acreditavam que mereciam. É triste isso? É muito triste, mas é a verdade da alma. Quem dera fosse o nosso consciente, quem dera fosse a nossa razão, sabe, gente? Quem dera fosse só a inteligência, o cognitivo que decidisse a nossa vida. Se fosse só isso, não existia ninguém com problemas, porque a gente olharia e conseguiria analisar antes quem é aquela pessoa que eu estou conhecendo. Mas não é simples assim. As razões dos nossos sofrimentos são inconscientes. Por isso que as igrejas, os templos, os centros espíritas estão cheios, lotados de gente. Mas não adianta só buscar o lado espiritual, tem que corrigir, consertar, curar as emoções. Nós somos um espírito antigo que habita num corpo temporário e é unido, essas duas partes, corpo e espírito, são unidos pela mente, pela emoção, que é a nossa alma. Se eu somente cuido do corpo, cuido da alimentação, faço exercício, vou para academia, faço cirurgia plástica, ou vou para a igreja, vou para o pastor, para o padre, para o pai de santo, não importa. Cuido do meu espírito, com livros, com cursos espirituais, ótimo, continue. Porém, as emoções são o motorista atrás do volante, que é o nosso corpo. São as nossas emoções que vão decidir para onde é que o corpo vai. Se relacionar com quem? Se relacionar com tudo à nossa volta. Não adianta somente dizer para sua filha, ou para sua mãe, ou para sua prima: pare de ir encontrar com ele. Não adianta só isso. Não adianta criticar essa mulher que está dentro de uma relação abusiva. Essa mulher, ela está presa em cordões invisíveis ao seu sistema familiar, presa a cordões invisíveis aqui, ó, no inconsciente. Cada vez que você disser não vá, não vá, claro que você está agindo por amor, mas ela vai entender como mais uma crítica, porque essa mulher não entende no profundo da sua alma que é cuidado, porque essa mulher não sabe o que é receber cuidados. Sistemicamente, tanto o homem que bate quanto a mulher que apanha, ambos possuem a mesma ferida de rejeição. Por isso, os dois se atraíram. É óbvio que, juridicamente, legalmente, esse homem merece ser punido. Merece todas as punições da justiça criminal. É óbvio que ele merece isso. Mas num olhar mais profundo, somente prendê-lo e ele ser solto depois de um tempo não vai resolver. Ele vai fazer de novo, entendeu? E essa mulher precisa de todas as medidas protetivas do acolhimento. E ela precisa entender dentro dela, ela precisa encontrar dentro dela a raiz dessa dor tão grande que faz ela se ver tão merecedora de tanta violência. Essa dor precisa ser vista, essa dor precisa ser vista, alcançada e tratada na sua raiz. E agora eu vou ler aqui para você causas, fatores que levam a essa violência. Temos desigualdade de gênero. A violência doméstica é frequentemente enraizada em estruturas sociais que perpetuam a desigualdade entre homens e mulheres, que é a cultura na qual nós nascemos e vivemos e crescemos. A gente está nessa cultura. Outro fator é a cultura patriarcal na qual nós vivemos. O homem controlando o poder.
né? Os fatores socioeconômicos, a falta de acesso a essa informação, informação de conhecimento, de terapia, de autoconhecimento, gente. Dependência financeira do agressor também é outro fator que dificulta a saída dessa vítima do relacionamento. Outro fator muito triste que a gente enfrenta nessa sociedade: tolerância à violência. Justamente porque a cultura é patriarcal, os homens batem e os homens controlam o poder. Isso é muito triste. Outro fator: problemas de saúde mental, transtornos mentais não tratados, uso de álcool e drogas podem exacerbar a violência doméstica. E aí, gente, como eu contei no começo do vídeo, a mulher que apanha recorrentemente, ela mesma defende o seu parceiro dizendo: ah, não, ele não estava bêbado não, ele só estava um pouco alto. A mulher que apanha do seu parceiro defende ele, a mulher que apanha do filho defende o filho também, que é um assunto pouquíssimo falado, violência doméstica sofrida pelos filhos, mas existe. Com esse vídeo eu quero convidar você a entender que a violência doméstica, ela é um problema que envolve gerações de todo um sistema familiar. Gerações. Essa moça que sofreu 60 socos no rosto, ela está sendo um instrumento, uma tentativa de instrumento de cura do seu sistema familiar, dizendo assim: pelo amor de Deus, apareceu na mídia agora, a gente deixou aparecer na mídia para que todos vejam que isso não pode continuar assim. Alguém tem que mudar isso. Em um olhar abrangente, esse caso dessa moça que apanhou no elevador, esse caso está servindo para mostrar ao mundo, sabe? Para denunciar a violência, o absurdo que é a violência. Essa situação, ela está servindo para dizer assim: olhem para isso. Homens que têm o poder da caneta, de decidir as leis e as punições, homens, parem de fazer vista grossa. Está falando com nós mulheres também. Mulher, pare de tolerar brincadeiras humilhantes, pare de tolerar e ignorar sinais de violência no começo do relacionamento. Pare de justificar comportamento agressivo num filho, num irmão, num marido, num pai. Todos os setores de ajuda da sociedade precisam se unir para resolver esse problema, tratar dessa questão complexa. A minha contribuição é com a terapia sistêmica, onde você, mulher, pode encontrar acolhimento aqui, um olhar imparcial, um olhar acolhedor para você. Pare de sentir culpa em se permitir ser maltratada. Pare de sentir culpa, porque essa situação não começou com você. Essa situação começou muito antes de você nascer. Começou com a sua mãe, com a sua avó, com a sua tia, bisavó. Não começou com você, mas pode terminar com você, em você, na sua geração. O remédio é a maneira que você se enxerga, a imagem que você tem de si mesma, aquilo que você entende que você merece. Se tudo isso que eu falei, e se o seu sofrimento está vindo à tona agora, é sinal de que a cura está tentando chegar na sua vida, no seu sistema familiar, através de você. Eu me coloco à sua disposição. Se esse vídeo falou com você, e se você acha que chegou a hora de mudar sua história, envie um direct para mim.